Nós iremos ler a partir do versículo 33, que diz assim: Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali crucificaram Jesus e com ele os dois criminosos, um à direita e outro à esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que fazem. Repartindo as vestes dele, lançaram sortes. O povo estava olhando e as autoridades zombavam dele, dizendo: a outros salvou, salva-se a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. Igualmente os soldados o escarneciam e, chegando-se a ele, apresentavam-lhe vinagre. E diziam: Se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Também por cima dele estava uma inscrição em letras gregas, romanas e hebraicas, e dizia: Este é o rei dos judeus. Um dos criminosos crucificados o insultava, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós, na verdade, com justiça, pois recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. Então disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Respondeu-lhe Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Eu quero falar, meus irmãos, sobre 3 cruzes no Calvário. O que essas cruzes têm conosco nessa tarde tão gostosa, tão maravilhosa? A palavra de Deus diz que o caminho que o Senhor apresenta para o céu é interrompido por uma cruz. Se alguém quer ir ao céu, vai encontrar no meio do caminho uma cruz. Há uma cruz a nos esperar. Alguns aqui já tomaram a sua cruz e estão caminhando com ela. E é possível que nessa tarde alguém aqui ainda não tenha tomado a sua cruz. Esse texto é um texto muito sério da palavra de Deus, porque é um texto que fala sobre a crucificação do Filho de Deus. A crucificação de alguém que nunca teve pecado. A crucificação de uma pessoa inocente. E dentro de nossa humanidade, mesmo caída e perdida, na grande maioria dos casos, nós odiamos ver quando uma injustiça é praticada. Todos nós aqui, quando vemos alguém praticando uma injustiça, a gente fica indignado. Nós ficamos indignados quando vemos pessoas sendo injustiçadas. Talvez alguns de nós aqui já fomos injustiçados, e isso provocou indignação nas pessoas que nos amam. E a igreja hoje do Senhor, ela, quando lê esse texto, ela sente não só indignação e repulsa aos primeiros olhares quando se lê esse texto, mas logo quando a gente aprofunda no entendimento dessa palavra, a gente começa a olhar não por aqueles que fizeram esse mal, crucificaram o Filho de Deus, mas nós descobrimos que quem crucificou Jesus fomos nós mesmos. Jesus foi crucificado por causa dos meus pecados. Jesus foi crucificado por causa dos seus pecados. E esse texto, ele nos fala sobre algumas razões que nós temos, motivos que devem nos fazer viver para Cristo. O primeiro motivo, o profeta Isaías descreveu no capítulo 6, quando ele teve um encontro com o Senhor, na ocasião em que o rei Uzias morreu, ele teve uma visão do Senhor. E uma das coisas que o profeta Isaías descreve na sua visão
é que o nosso Deus é santo. Vamos dizer isso? Deus é santo. O nosso Deus é santo. Coisa que mais Isaías fala, é que ele se impressiona na visão que ele teve, é que Deus é santo. E o que deve nos deixar nessa tarde indignados, é que o Deus que é santo, e que nos ama tanto, ele tomou uma forma humana e veio nesse mundo morrer por aquelas pessoas que não eram santas. Morrer por aquelas pessoas que estavam cheias de pecado, como eu e como você. Mas louvado seja Deus, que o Deus Santo se esvaziou de toda a sua glória, nunca da sua santidade, se esvaziou da sua glória, para que nós pudéssemos, através desse sacrifício, sermos santificados para voltarmos para Ele. O Senhor quer que nós sejamos santificados para voltarmos a ter comunhão com Ele. O que Deus mais deseja nessa tarde é que cada um de nós aceitemos o sacrifício da cruz para que sejamos recebidos um dia na glória como os santificados pelo Santo de Israel. Uma razão que nós devemos ter para amar esse Deus é que Ele, o Deus Santo, nos amou com toda a nossa sujeira. Deus é amor. Segunda razão que a palavra de Deus diz que nós devemos viver para esse Jesus maravilhoso é que Ele disse que um dia Ele voltará. Jesus está voltando, nós temos anunciado isso. A igreja precisa estar ligada. Jesus está voltando e essa é uma razão para a gente andar em santidade, andar em verdade, porque aquele que é santo, que morreu por nós, em breve voltará para levar para si mesmo uma igreja santa. E eu quero ser santo. Vamos dizer isso? Eu quero ser santo. Por isso que nós precisamos amar Jesus. E a terceira coisa que deve nos levar a ter como razão da nossa existência, em demonstração a esse grande amor demonstrado na cruz do Calvário, é a cruz. E cruz, pastor? É carregar uma cruz no pescoço? É carregar uma cruz no broche? Não, é algo mais do que isso. É aplicar o princípio da cruz na nossa vida. Quando estava Jesus crucificado, não foi Ele quem se crucificou. Homens crucificaram Jesus. Quais homens? Eu e você. De que maneira? Com os meus pecados, com os seus pecados. Mas depois, lá na frente, o apóstolo Paulo, quando entende o mistério da cruz, ele diz assim: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. O crente, o homem que ama Deus, a mulher que ama Deus, ele, quando começa a caminhar no caminho chamado santificação, ele aplica o princípio da cruz na sua vida. O princípio da cruz é o princípio que nos faz dizer não ao pecado. É o princípio que nos faz negar as coisas dessa vida. É o princípio que nos faz voltar os nossos olhos para as coisas que são eternas. Voltar os nossos olhos para as coisas que são celestiais. Então, se amamos o Senhor, nós devemos ter como base essas coisas que são sérias. Deus é santo. Se eu quero ver o Deus santo, eu preciso me santificar. Há uma cruz preparada para mim. E eu não posso dar essa cruz para ninguém carregar para mim. Eu é que tenho que carregar essa cruz. Eu não posso pedir para minha esposa carregar a minha cruz. Eu não posso pedir para um pastor ou para um amigo carregar a minha cruz. Eu é que tenho que carregar a minha cruz. Você é quem tem que carregar a sua cruz. Essa cruz fala a respeito das coisas que nós abrimos mãos para nós entrarmos no céu pelas portas de Jerusalém, da Nova Jerusalém.
quem não aplicar nesta vida o princípio da cruz, não entrará no céu. É o que diz a palavra. Mas há algo muito importante que eu quero falar com os irmãos nessa tarde, que é para nós olharmos agora para este monte, o Monte do Calvário. Tinha esse nome porque o Calvário tinha um formato de caveira. Tinha uma forma de caveira, assim, um lugar assim, tenebroso. Todos os bandidos, todos os condenados da justiça naquela ocasião, eram mortos ali naquele lugar. O lugar da caveira, o lugar chamado Calvário. E ali nós estamos agora diante do texto da palavra de Deus, que nos fala que Jesus, ele não foi crucificado sozinho. Jesus, ele teve companhia. Jesus foi crucificado entre dois homens. O inocente foi crucificado entre dois culpados. Aquele que era justo, santo, puro e bom, foi crucificado entre duas pessoas que não eram justas, não eram puras e não eram boas. Mas aqui há uma coisa na palavra de Deus que nos diz respeito nessa tarde. Eu louvo a Deus por isso que nos dirá respeito nessa tarde. É que enquanto nós estivermos andando sobre essa terra, ainda nem tudo está perdido. Nem tudo está perdido. Só está perdido depois que o homem morre. Só está perdido depois que o corpo dessa sepultura. Enquanto nós estamos aqui em nossa funcionalidade, na nossa racionalidade, nem tudo está perdido. Se nós clamarmos o nome de Jesus, a palavra de Deus diz: aquele que clamar o nome do Senhor, este será salvo. Então hoje é dia de nós clamarmos o nome do Senhor. E o texto bíblico diz que as pessoas que estavam ali, os soldados, blasfemavam de Jesus. Diz que aqueles que açoitaram Jesus faziam chacota com ele, faziam pouco caso. Quando açoitaram Jesus, eles perguntaram: adivinha quem te bateu, você não é profeta? Agora, Jesus estando crucificado, eles desafiaram: por que você não desce daí? Você salvou a tantos, por que você não salva a si mesmo? Um dos moços que estavam crucificados ao lado de Jesus disse isso: você salvou a tantos, por que você não salva a si mesmo e não salva a nós também? Às vezes, irmãos, nós agimos como esse homem aqui. Ele estava pedindo a Deus o quê? Condenação ou salvação, irmãos? Ele estava pedindo salvação. Mas o tipo de salvação que esse homem queria, Jesus dá. Mas existe algo muito mais sério do que esse tipo de salvação. Jesus uma vez fez um convite dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Todas as pessoas que vão até Jesus, Jesus alivia. Aquele homem, ele queria ter alívio da sua dor na cruz. Na nossa vida, no nosso dia a dia, muitas coisas se levantam para nos provocar dor. Não dor física, dor na alma. São as decepções, são as maldades, são as frustrações, são as enfermidades que nos provocam dor. Esse homem disse: olha, você salvou a tantos, salva-nos também. Às vezes nós pedimos a Deus para nos aliviar, para nos curar de coisas aqui dessa terra. Deus quer nos aliviar. Deus quer nos curar de coisas aqui nessa terra. Quando Jesus veio a esse mundo, ele veio para libertar o cativo do cativeiro. Graças a Deus. Existem muitos tipos de cativeiro. Existem cativeiros da alma, existem prisões que os homens fazem, existem as prisões do vício, da prostituição, do alcoolismo, prisão da maledicência, do usar mal a palavra, prisões. O Senhor disse que veio libertar o homem
de toda sorte de prisões. Jesus quer nos libertar. Tem muitas pessoas que já têm Jesus, mas não estão livres. Tem muitas pessoas que um dia disseram que entregaram sua vida a Jesus, mas existem prisões na vida dela. Por que essas prisões ainda funcionam? Porque ele ou ela não colocou o princípio da cruz para funcionar na sua vida. O princípio de dizer não ao pecado e dizer sim para Deus. Então aquele homem disse: salva-nos, salva-nos, Senhor. Ele desafiou o Senhor. Na tentação do deserto, Jesus foi tentado pelo diabo, e uma das respostas que Jesus respondeu a Satanás foi: porque está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Até naquilo que pedimos, nós temos que prestar atenção, porque nem tudo que pedimos glorificará o Senhor. E aquilo que pedimos que não trará glória ao nome do Senhor é tentação ao Senhor, é provocação ao Senhor. Havia um outro homem que, olhando para si, e olhou para o seu colega do outro lado, olhou para Jesus, ele viu que Jesus era inocente, ele viu que Jesus era um santo, ele viu que Jesus era uma pessoa especial, e ele acreditou que realmente Jesus pudesse fazer alguma coisa por ele. E ele entendeu que o fim dele seria naquele lugar, na cruz do Calvário. Irmãos, se nós quisermos ter vida, nós temos que dar um fim na nossa vida aqui. Não é se matando, não é suicidando, mas é matando dentro de nós o homem carnal. É matando dentro de nós o homem que só quer as coisas desse mundo. A palavra de Deus diz que se o grão de trigo, quando cai na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produzirá frutos, e frutos com abundância. Muitas vezes, nós temos uma vida infrutífera na fé, porque não morremos para nós mesmos. Em uma das cartas que o Senhor Jesus escreve a uma das igrejas que estavam na Ásia Menor, o Senhor diz que ele estava esperando que aquela igreja que tinha um nome de viva e que estava aos olhos dele morta, ele dizia: eu espero que você ainda morra o que não morreu em ti. Como é que Jesus pede para que se morra dentro de nós algo que ainda não morreu? Tudo em mim que reage à carne precisa morrer. Tudo em nós que reage às coisas desse mundo precisa morrer. Se o grão de trigo cair na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, ele produzirá. Aquele homem que ficou conhecido na história como bom ladrão, ele entendeu que a cruz era o fim dele, mas ele também entendeu que através de Jesus, a cruz era o início da verdadeira vida dele em Cristo Jesus. E Jesus quer, meus amados irmãos, que nós hoje, que estamos levando a vida de qualquer maneira, olhemos para a cruz e apliquemos o princípio dela na nossa vida, sepultando o velho homem ali aos pés da cruz, dizendo como Paulo disse: porque já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Vamos dizer isso juntos? Porque já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Aquele homem então, ele reconheceu que se ele quisesse ter uma vida eterna, ele precisava entregar-se à cruz. Não reaja à cruz. Não reaja à cruz. Um dos estudos feitos agora pela National Geographic, foi feita uma reportagem, diz que Jesus, ele literalmente morreu de dor.
crucificado, ele morria de dor. Dor terrível. Dor que fazia com que todo o corpo tivesse cãibra. O crucificado, de maneira geral, ele morria de dor. Aquele que ficou conhecido como mau ladrão, ele não estava suportando a dor. Ele queria um alívio ali para a hora. Mas, enquanto ele reagiu, ele não conseguiu entender que enquanto nós estivermos aqui nesta vida, reagindo às provocações do diabo, conforme ele quer que nós reajamos, que nós venhamos reagir, a gente vai estar entristecendo o coração de Deus. Deus quer que as provocações do diabo não tenham nenhum efeito na nossa vida. Quando você chega ao lado de uma pessoa que morreu, você pode falar o que quiser na orelha dela, a pessoa não vai reagir, porque está morta. Você pode xingar o pai dela, a mãe dela, falar contra ela, não vai reagir, porque a pessoa morreu. Um morto não reage, mas um vivo reage. E muitas vezes nós temos reagido ao pecado de uma maneira que entristece a Deus. Aliás, toda reação ao pecado que acaricia o pecado entristece a Deus. Mas quando nós reagimos contra o pecado, aplicando o princípio da cruz, brota vida dentro de nós. Brota vida dentro de nós. Se você tem reagido ao pecado, dizendo não a Satanás, dizendo não aos titanes do inferno, é porque você está vivo. E dentro de você, o Espírito Santo, que é o poder de Deus, levará você à glória e em glória. Mas para que isso aconteça, nós não podemos fugir da cruz. Nós temos que permanecer na cruz. O Senhor deu uma promessa para aquele homem: meu filho, daqui a pouquinho nós vamos estar juntos no paraíso. Jesus hoje nos fala a mesma palavra. Daqui a pouquinho, se nós ficarmos firmes aqui, enquanto aguardamos a vinda do Senhor, daqui a pouquinho nós estaremos com o Senhor no paraíso. É uma questão de dias, de horas, de sucessão de dias. A palavra de Deus diz que um dia para Deus é como 1000 anos. 1000 anos como um dia. Então é questão de pouco tempo, irmãos. Se ficarmos firmes no Senhor, mesmo que a gente perca tudo nessa vida, nós entraremos pela Jerusalém celestial para herdar o reino que o Senhor tem preparado para cada um de nós. O Senhor quer que tenhamos vida com abundância, mas o que Deus tem para nós nessa tarde é uma cruz, é um princípio que agradar a Deus. Esteja preparado, esteja preparada para aborrecer os homens. Esteja preparado para ser motivo de sarcasmo. Esteja preparado para ser motivo de chacota. Esteja preparado para ser perseguido, para ser perseguida. Esteja preparado para ninguém sentir a sua falta. Esteja preparado para ser humilhado, para ser esquecido, para ser abandonado. O Senhor disse que ainda que uma mãe que jamais esqueceria do filho que amamenta, esquecesse do filho que amamenta, todavia diz o Senhor que nunca Ele esquecerá de mim e de você. Então, ser fiel até a morte, e o Senhor vai nos dar a coroa da vida. Que o Senhor nos abençoe nessa tarde. Vamos copiar o exemplo daquele que ficou conhecido na história como o bom ladrão. 2 pecadores crucificados no meio de um santo crucificado. Um morreu em pecado. Jesus morreu pelo pecado. E um que era pecador, porque reconheceu que era pecador, morreu com seus pecados perdoados.
E nós vamos orar nessa tarde, vamos ficar em pé. E nós vamos fazer a Deus o pedido de perdão de pecados. Eu vou, sem sofrer, participar. Sua obra vou cantar. Meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai. Justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Merecido da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem